Beleza, pessoal. Então vamos dar prosseguimento, né, ao nosso curso, tá? Só recapitulando o que a gente fez a semana passada, né? Passa 2 dias assim, a gente já fica assim meio perdido, né? Então o que a gente falou semana passada? A gente falou sobre operadores, sobre operações, né? E falamos sobre comandos de entrada e saída, beleza? Então com essas informações já dava pra gente fazer alguns programinhas que a gente fez lá no capítulo 2, né? Onde a gente colocava lá para calcular a média, né? Qual foi a outra aplicação? Acho que calcular a média foi uma delas, que eu lembro assim. Acho que teve uma outra lá, que eu não lembro agora. Né? Então dá para fazer um controle como aquele, calcular a porcentagem também, né? O desconto. Já dá para fazer uns programinhas daquele tipo, beleza? Só que somente aqueles comandos não são suficientes para a gente começar a pensar mais nos fluxos alternativos que nosso programa pode levar, né? Como aquele caso lá de se um valor for menor do que alguma coisa, faz algo, se não, faz outra coisa. Então, a gente ainda não falou desses tipos de comandos, tá? E hoje a gente vai começar a falar sobre comandos que alteram o fluxo do programa, tá? Mas antes da gente entender isso, bora entender o que é o fluxo primeiro, né? Então, o que é essa tal mudança de fluxo? Bora lembrar, pensar que a gente tem uma imagem linda aí do Delta do Parnaíba, né? Pelo menos foi o que a imagem dizia lá no Google. Mas beleza. Então aqui eu estou com a imagem do Delta do Parnaíba, tá? O Delta do Parnaíba é constituído de uma saída, né, do rio. No caso, o Delta do Parnaíba é um dos maiores em mar aberto, né? Se eu não me engano, de rio para o mar aberto do mundo, né? Com a maior quantidade de ilhas, certo? Só que a gente tem um fluxo que acontece nesse rio, né? Então tem aqui o rio Parnaíba, né? Que ele vai até o mar, né? Desemboca no mar, certo? Existe um fluxo, né? Um caminho que ele percorre até lá. Por mais que essa água, né, ela passe por vários locais aí, né? Por vários caminhos, ela vai para o mesmo destino, né? Ela vai para o mesmo destino que é o mar, beleza? Então pensa no fluxo como sendo essa água aí do rio Parnaíba, certo? Que ela vai para uma direção. Só que no meio dessa direção ela pode separar, ela pode ir para um lado, né? Pode acontecer tipo um redemoinho dela, tipo voltar para depois ir, sei lá. Pode acontecer várias coisas. Mas no final das contas ele vai chegar no final, que é o mar, digamos assim. Beleza? Entendido? Então o fluxo é isso, é a capacidade da gente tirar essa linearidade e fazer com que o nosso programa ele tome rumos diferentes, certo? Mas que ele vai sempre para um final. Em determinado momento vai acontecer um final ali, beleza? Uma outra observação é que essa água que ela passa por um caminho, pode ser que ela não passe por outro, né? Então, vamos supor que eu tenho uma divisão, uma coisa. Estou falando com geografia, mas eu não tenho nenhum. Minha praia não é geografia, vocês já estão vendo isso, né? Mas imagina que eu estou aqui com o caminho e tem tipo uma ilha bem aqui no meio. Então vai ter uma água que vai vir para um lado, outra água que vai para o outro, por exemplo, né? Essa água que foi para a direita não vai para a esquerda, certo? Então, mas em alguns casos pode acontecer, sei lá, dela fazer tipo um redemoinho, sei lá, e aí ela ficar indo para o mesmo lugar, né, que outro, certo? Beleza? Mas pensa no fluxo dessa forma. Então, o que a gente vai fazer é fazer com que o nosso programa ele entre em um caminho e ele possa optar por ir para um lado ou para o outro, certo? Conforme a nossa necessidade. Então, o caminho dele é ser linear, certo? Mas se ele encontrar esse comando de mudança de fluxo, né, ele vai poder tomar caminhos diferentes, beleza? Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam a viagem aqui? Então, por exemplo, aqui a gente tem um caminho que é linear, certo? Que é o cálculo da média. Então a gente começava aqui, depois pegava os valores N1 e N2, calculava a média, né? Mostrava a média e encerrava o programa, beleza? Isso é um fluxo linear, tá? Passo a passo. Já um fluxo que tem mudança é algo semelhante ao que a gente fez lá da equação de primeiro grau, né? Então a gente tinha o início, pegava os valores
De acordo com o valor de a gente ia para um lado ou a gente ia para o outro, beleza? Então a gente poderia vir para cá, calculava o x, mostrava o x e encerrava. Ou a gente só dizia, não existe raiz e encerrava, beleza? Então isso aqui é mudar o fluxo. Se eu tomei esse fluxo aqui, não tem como eu retomar esse outro, beleza? Já passou, já era, que nem a questão da água. Se a água encontrou uma ilha aqui, ela foi para o lado direito, ela não vai, essa mesma não vai para o lado esquerdo, beleza? Então algo similar a isso, beleza? Entendido? Então bora começar a entender nessa aula de hoje, né? Como a gente pode fazer essa estrutura aí, de mudar o fluxo, né? De ir para um lado ou ir para o outro, conforme a gente queira. Beleza? Mas antes disso, né, vamos retomar aqui que eu gosto muito de falar sobre essa personagem, né? Que é a Alice. Beleza? Eu já falei essa história da Alice, né, para vocês. Mas essa história da Alice é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Beleza? E aí tem um... Eu até peguei a frase em inglês. Eu nem sabia das frases em inglês. Descobri hoje. Que aí, né, o gato fala, quando a Alice está querendo saber qual caminho vai pegar, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho você pode pegar, né? Não importa o caminho que você pega. Então você pode pegar qualquer um. Quando a gente vai trabalhar com estruturas de decisão, né, estruturas de mudança de fluxo, a gente tem que saber o que a gente quer, beleza? Então o que é que eu quero caso eu vá para a esquerda? O que é que eu quero caso eu vá para a direita? O que é que eu quero caso eu vá para cima ou vá para baixo, né? Qual fluxo eu vou tomar e o que é que eu quero que esse fluxo me faça, beleza? Então a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, vamos pensar no caso da média, né? A média bimestral. E aí essa média bimestral, eu quero dizer o seguinte: se eu calcular a média e essa média for maior ou igual que 7, eu vou dizer que o aluno está com a pontuação azul, sei lá, aprovado, uma coisa do tipo. Então, caso isso aconteça, eu já sei o que é que eu vou fazer. Se isso não acontecer, eu vou fazer outra coisa, né? Então a gente tem que ter ciência do que é que a gente quer que cada uma dessas estruturas nos faça, beleza? Para que a gente consiga fazer o programa que a gente quer, tá? Então a gente tem que saber qual caminho, né, a gente tem que pegar para mostrar o que a gente quer, beleza? A gente não pode chutar, tá? A gente tem que ir de caso pensar, tá bom? Então vamos falar hoje, né, sobre 4 comandos, tá? Se não, se não, se e caso escolha, tá? Então essa aula, pessoal, eu vou falar os conceitos deles todos, com exemplos, beleza? E amanhã a gente faz mais exemplos dessas estruturas, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo de Telegram, da mesma forma da semana passada, né? Algumas questões e as mais voltadas a gente vê na aula de amanhã, no passo a passo, ok? Então, atenção a como é a construção dessas estruturas, beleza? Elas têm muitas semelhanças uma em relação à outra. Eu acredito que vai ficar claro, beleza? Mas se não ficar claro, pergunta aí, tá? Tô acompanhando aí do chat. Primeira estrutura, se, tá? Essa estrutura, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai verificar se uma condição é satisfeita. Se uma condição é satisfeita, observação, né? Toda vez que eu falar condição é satisfeita, essa condição é uma proposição que vai retornar o verdadeiro ou falso. Eu dizer que ela é satisfeita equivale a dizer que essa proposição é verdadeira, beleza? Então, a condição é satisfeita é uma proposição que é verdadeira, beleza? Então, essa é a ideia. Então, vou verificar se uma condição é satisfeita e se ela for, eu vou fazer algumas instruções, tá? Então, bora analisar esse fluxograma, ó, que a gente já viu isso daqui na parte de representação de algoritmos, né? Eu escolhi essa representação que fica melhor da gente visualizar esse fluxo que eu estou querendo que vocês internalizem. Então, aqui eu tenho um fluxo principal, certo? E aí eu chego na estrutura de condição, na estrutura de si, né? Aí eu verifico, a condição é verdadeira? É. E aí eu vou executar o escopo do si. Escopo, pessoal, é o que a gente vai chamar de todas as coisas que eu quero que aconteçam caso isso seja verdade.
né? Eu posso ter dentro dela outro se, eu posso ter print, eu posso ter leitura, eu posso ter qualquer coisa. É o escopo dele. Tudo que tiver aí dentro a gente vai executar. Beleza? Se não for verdade, né? Ele vai-se embora. É como se isso daqui nunca tivesse acontecido. Beleza? Não fez diferença nenhuma. Tá bom? Beleza? Entendido, galera, essa estrutura? Deu para entender bem o fluxograma ou tá confuso ainda? Ficou confuso, Luan? Pronto, bora pro exemplo, tá? Talvez fique melhor. Imagina, né? Não sei se isso aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes. Mas imagina que você tá com sede, certo? Você tá indo para casa de um amigo seu, ok? Chegando lá, você espera que lhe ofereçam água. Aí, se te oferecerem água, você bebe a sua sede, agradece. Beleza. Se não te oferecerem, você não é aquela pessoa que vai ficar pedindo, né? Tem gente que não pode pedir água, né? Aí você continua com sede. Beleza? Entendido a ideia? Então, o que está acontecendo aqui? Se me oferecerem água, eu bebo e a minha sede acaba. Beleza? Se não me oferecerem água, eu continuo com sede. Então, não aconteceu aquele oferecimento. Beleza? Então, acabou-se, né? Continuo com sede. Entende? Ficou claro agora, Luan, a ideia nesse contexto? O se é isso. Se acontecer alguma coisa, eu vou fazer aquilo, né? Que no caso aquilo seria beber água, tá? Se não acontecer, se essa coisa não acontecer, né? Se não me oferecerem, eu continuo na mesma, não sei, beleza? Bora ver isso no fluxograma. Aqui eu tenho o oferece. Oferece é uma variável que vai receber verdadeiro ou falso. Eu recebi ou não recebi, foi me oferecido ou não foi me oferecido água, certo? Então oferece uma variável, né? A gente está vendo aqui a representação de entrada, né? Então eu vou receber essa variável, meu programa recebe. Então oferece pode ser verdadeiro ou falso. E a minha sede é verdade, não estou com sede. Então minha sede recebe verdade. Aí eu vou e verifico. Oferece é verdade? Né? Oferece é true? Se oferece é true, o que é que vai acontecer? Sede recebe falso. Eu bebo a água, né? Minha sede acabou. E eu vou imprimir, ó, não tenho mais sede. Obrigado. Ok? E aí, termina o programa. Agora, se oferece for falso, termina o programa. Não mostro nada, né? Ainda continuei com sede. Beleza? Tranquilo? Entendido? Entendido o fluxograma, pessoal? Ficou claro mesmo? Pronto. Beleza. Guardem isso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso no JavaScript. Como é que vai funcionar esse fluxograma no JavaScript, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do se no JavaScript. Beleza? Passo a passo, tá bom? Então, ó, essa é a estrutura do se no JavaScript. O se, a palavra que representa o se é o if, tá? Que nem no inglês, né? If. Beleza? Aí o que é que vai acontecer, ó? A gente tem o if, certo? Que é a palavra reservada que vai indicar esse nosso se, certo? Ok? Vamos ter uma condição. Essa condição, galera, é o que eu falei para vocês anteriormente. É algo que vai retornar o verdadeiro ou falso. Então, se é algo que vai retornar o verdadeiro ou falso, aí o resultado é uma expressão booleana, certo? Vai ter um i, ou maior igual, ou diferente, ou não, ou i, sei lá, é alguma coisa, alguma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso, certo? Beleza? Então, condição é algo que é verdadeiro ou falso, certo? Essa condição, galera, é o que vai indicar se o escopo do se vai ser executado. O que é o escopo? É tudo que tiver compreendido entre essas chaves. Observa que eu tenho uma abertura de chave, certo?
e eu tenho a finalização da abertura dessas chaves, tá? E aqui dentro vem as instruções. Então, se por acaso o se for a condição do se for verdade, eu vou executar tudo que tiver dentro desse escopo. Beleza? Dúvidas? Se quiserem, pode falar com áudio, tá? Posso sim. Então, de novo, vou trabalhar com se. Meu programa, eu já observei que eu preciso do se. Então, como é que você vai declarar um se? Você vai construir o se. Você vai colocar essa palavra reservada, chamada if, tá? If. Você vai colocar a condição que você vai avaliar se vai ser verdadeiro ou falso, certo? Você vai definir o escopo do se. Então, esse escopo, ele começa com colchete e fecha com colchete, tá? Abertura, fechamento, certo? Tem que ser esse par, tá, galera? Se você não especificar esse escopo, dá um erro de sintaxe, tá? No seu código. Então, lembra que eu falei? Toda vez que você abrir, você tem que fechar. Abriu parêntese, fecha parêntese. Como tá aqui, ó. Abriu parêntese, fechou parêntese. Abriu colchete, fechou colchete. Tá? Tem que ter cuidado com isso daqui, que a maioria dos erros que a gente comete no início é justamente esquecer esses fechamentos, tá? Então, abriu, fechou. Ou então, esquecer a abertura. Fecha, mas não abre, tá? Então, verifica sempre se tá direitinho isso daqui, beleza? Abertura, fechamento, ok? Essa abertura e fechamento, galera, é o que vai definir o escopo do if, do se. Okay? Então, condição ela é verdadeira, tudo que tiver aí dentro vai ser executado. Ou seja, essas instruções elas vão ser executadas se a condição for true. Ok? Beleza? Qualquer coisa, galera, revisita o slide, dá uma olhadinha direitinho, vai dar certo. Beleza? Bora ver agora um exemplo da C disso, tá? Olha só. Aqui eu botei o fluxograma só pra gente acompanhar, tá? Então, ó, oferece é uma entrada, né? Tem um fluxo aqui de entrada, certo? Então, eu estou colocando para entrar pelo console. Ó. Eu estou colocando aqui, seu amigo ofereceu água. Você vai escrever se o seu amigo ofereceu água para você ou não, tá? Observa que tem uma coisinha nova aqui, né? Que é o boolean, tá? Esse boolean, galera, é que nem o number que a gente viu lá nos comandos de entrada. Só que ele vai converter um texto, né, informado pelo usuário em verdadeiro ou falso. Quando é que isso vai acontecer? Se ele informar algum texto, qualquer texto que seja, ele vai assumir que vai ser true. Se você não informa nada, ele vai assumir que é falso. Então, como é que a gente vai brincar com isso, né? Se o seu amigo oferecer alguma coisa, a gente vai escrever sim. Ofereceu água? Sim. Escreve sim e enter. Então, isso corresponde ao true. Se por acaso ele não lhe oferecer nada, a gente só dá um enter, a gente não escreve nada. Isso vai equivaler ao não, tá bom? Beleza? Ok, então esse oferece, ele é um boolean, ou seja, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Aí aqui eu inicializei o sed, né, com verdade, né, true, certo? E aqui eu tenho o condicional if, ó, if oferece. Professor, mas é uma expressão booleana? É. Oferece não é um booleano, verdadeiro ou falso? Então, é uma expressão booleana. Falei que a condição é algo que vai retornar verdadeiro ou falso. Beleza? Então, aqui eu verifico. Oferece. Se oferece é verdade, ele vai executar tudo que está entre a linha 4 e a linha 6. Tá? Tudo que compreende ó, esse colchete e esse fechando. Beleza? Aí eu vou dizer que sede recebe falso, né, porque eu bebi água. E aí eu vou imprimir. Não tenho mais sede. Obrigado. Né, obrigada. Certo? Se você for sexo feminino. Ok? E aí encerra. Agora, se o oferece não for verdade, ele nunca vai entrar nesse if. Ele vai se embora. Entende? Ok? Bora ver o programa executando.
aqui é o mesmo código, tá, galera? Não vou nem repetir não, para não ser repetitivo, né? Então, ó, aparece aqui. Seu amigo ofereceu água, aí eu vou colocar sim, tá? Escrevi sim, deu enter. Não tenho mais sede, obrigado. Beleza? Vou executar de novo, ó. Agora eu vou dar só um enter. O enter vai significar que o oferece vai receber falso, tá? Deu enter, acabou o programa. Ok? Não tem nada que fazer, né? Ele não entrou no if e não tem mais nada depois do if. Entenderam a ideia? Então o if ele só vai ser executado se a condição, né, que tiver ali for verdade. Se não for verdade, ele não é executado. Ok? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou imprimir o oferece, tá? Só para vocês verem o que o oferece tem aqui, ó. Vou executar. Se o amigo ofereceu água, quando eu coloco sim, olha o valor do oferece, ó, true. Como ele é true, ele entrou aqui no if, por isso que apareceu esse não tenho mais sede, tá? Vou executar aqui de novo. Agora eu vou dar um enter. O que é que aconteceu? O oferece recebeu falso e ele não entrou mais aqui. Não. Aliás, ele não entra aqui, né? Ele não entrou mais não. Ele não entra aqui. Ok? Ficou claro? Pronto. O Ariel está perguntando como é que ele reconheceu esse sim. Pessoal, o sim é um texto, né? Lembra que eu falei que o console, né, o prompt, ele sempre vai receber um texto? O Boolean, ele converte um texto em verdadeiro ou falso. Eu poderia escrever qualquer coisa, tá? Ó, vou escrever outra coisa aqui, ó. Eu vou escrever aqui não, ó. Não. Não. Ele vai dar true, entendeu? Lembra que eu falei que o Boolean ele vai pegar qualquer texto e ele vai converter para a verdade. E se não tiver texto, né, se eu botei um enter, eu não botei texto nenhum, ele vai equivaler a falso. Eu botei o sim aqui mesmo só para ficar mais ilustrativo com a aplicação. Mas ele não entende que é sim, que é não. Ele só entende tem texto, tem. Então true. Não tem texto? Não, é falso. Beleza? Isso mesmo, Vini. Tá? Se ele digitar não, é true, porque é um texto. Tem texto. True. Não tem texto? Falso. Tá? Eu coloquei aqui só para ficar mais ilustrativo, tá? Beleza? Mas qualquer texto ele vai assumir como sendo verdade. Beleza? Legal? Dúvidas, galera, em relação à aplicação do if? Entenderam a estrutura do if? Sim ou não? Tranquilo? Professor, Pode falar. eu só fiquei com dúvida realmente como que ele faz para entender que se eu colocar um texto, ele vai dar verdadeiro. Pronto, legal. É o seguinte, galera, essas estruturas aqui de casting, né, ou de conversão, eles têm um padrão deles, né? É uma implementação que não é nossa, a gente está só usando. Então é assim, ele verifica pelo tamanho, tá? Quando eu coloco um texto, esse texto ele tem um tamanho, né? Por exemplo, o não aqui, ele tem um tamanho de 3 caracteres, tem um tamanho 3, certo? Então ele vai fazer o seguinte, ó, esse texto que eu capturei, né? O prompt não vai retornar um texto, né? O texto que eu estou pegando aqui do prompt, ele tem um tamanho maior ou igual que 1? Tem. Então se tem, ele converte para true, certo? Se eu não escrevo nada, eu só dei um enter, então não existe texto lá no prompt. O prompt não recebeu nenhum texto. Então quando ele não recebe nenhum texto, o tamanho de caracteres é 0, certo? Aí ele vai assumir essa quantidade de caracteres sendo 0 como sendo falso, tá? Ou seja, se eu colocar pelo menos uma letra aqui, A, ele vai dar true, beleza? Porque o tamanho de caracteres é maior ou igual que 1. Quando eu não coloco nenhum, aí é 0, né? O tamanho de caracteres é 0, quando eu dou só um enter. Aí ele vai assumir isso como sendo falso, entendeu? Essa é a forma que o Boolean trata. Tamanho do texto é maior ou igual que 1, true. Tamanho do texto é igual a 0, falso. Ficou claro, Ariel? Sim, entendi. Então é esse prompt que faz esse reconhecimento, né? O prompt ele retorna o texto, né? Ele vai retornar o texto.
Aí esse cache, né, esse boolean, é que vai analisar o texto e vai retornar se é verdade ou falso, baseado nesse tamanho. Beleza? Então, assim, o prompt ele não vai fazer nenhuma análise em cima do texto que ele vai dar. Quem vai fazer a construção da lógica, né, de converter esse texto para verdadeiro ou falso é o boolean. Porque eu coloquei assim, ó, observa aqui os parênteses. Eu coloquei um parêntese aqui, né? Aí depois eu coloquei o prompt dentro desse parêntese e fechei esse parêntese aqui, depois do prompt. Né? Então o prompt também tem um parêntese e o boolean tem um parêntese. Né? O prompt está dentro do boolean. Então primeiro acontece o prompt, né, que é a entrada do usuário, e depois é que o retorno desse prompt entra no boolean, e aí o boolean vai analisar esse texto que foi informado pelo usuário. Certo? Aí sim é que ele vai dizer que se é verdadeiro ou falso. Ok? Show? Entendido, galera? Aqui eu coloquei só para vocês verem outros tipos de estruturas, né? Mas a gente poderia diretamente colocar aqui oferece true, oferece false, certo? Só que aí eu estaria bem limitando, né? Não teria muita interação. Eu coloquei mesmo só para a gente ver outras possibilidades, né? Então, se você quiser brincar com essa questão de sim ou não, true ou false, vindo do usuário, você pode trabalhar com boolean para isso, né? E aí você diz, deixe branco, dê um enter, caso seja falso, tá? Sabe? Você pode brincar dessa forma. Mas em relação ao if, galera, tá tranquilo? Entenderam aqui a formação do if, tá de boa? Sim? Pronto, legal. Não se preocupe não que eu não vou mais botar mais comandos estranhos não, tá? Aí é só o único desse capítulo. Beleza? Então vamos agora para o sim se não, tá? O sim se não, ele já é uma estrutura diferenciada. Ele é aquela coisa, né? Ó, é que nem a esposa fala pro marido, né? Olha, se tu sair, sei não, né? Tipo, se a cara sair, vai acontecer alguma coisa, certo? Aí, cara, como tem medo, né, do que vai acontecer, ele não sai, né? Mas esse sinão aí foi bastante alarmante, beleza? Então, se não é uma estrutura que vai dizer o seguinte: se for verdade, eu faço uma coisa. Se não for, eu faço outra. Mas sempre vai acontecer uma coisa ou outra, beleza? Então, o que é que acontece? É o que a gente viu antes já, né? A condição é verdadeira, então eu executo o escopo do se. A expressão ela é falsa, então eu executo o escopo do se não. De novo, galera, não sei se vocês estão reparando, mas eu estou usando muito essa palavra escopo, né? Escopo vocês vão associar sempre aqueles chaves. Abri chave, fechei chave. Isso é o escopo, tá? Tudo que tiver dentro desse escopo, né, dessa abertura e fechamento de chaves, vai ser executado. Beleza? Ok? Então é assim, mais fácil. É a continuação do if. Vai existir o if ainda, só que agora a gente vai ter uma outra cláusula, né, um outro comando que vai identificar esse sinal. Certo? Então agora vamos fazer o seguinte, nosso amigo, ele não foi educado, né? Ele não nos ofereceu água. Então se ele não ofereceu água e a gente está com muita sede, a gente tem que pedir, né? É o jeito, tá? Então bora exemplificar o uso do else o seguinte, ó. Se ele não oferecer, eu peço um copo de água, né? Dá um copo com água, cara. Não me ofereceu, o cara não é educado, certo? Beleza? Então, eu verifico. Ele ofereceu? Não. Se ele não oferece, eu peço, tá? Então, ó, continua da mesma forma. O verdade também, só que agora a gente vai ter um else, ó, que vai indicar um falso. Se acontecer, se não acontecer o oferecimento do copo d'água, né? Eu vou dizer o seguinte, amigo, você poderia me dar um copo com água? Certo? Eu ainda não matei minha sede, né? Eu só estou pedindo, beleza? Aí eu termino o programa, beleza? Então, se oferece, eu agradeço,
né? Não tenho mais sede, agradeço. Se ele não oferece, agora eu vou imprimir na tela o seguinte: amigo, você poderia me dar um copo d'água com água, né? Certo? Entendido a ideia? Sim ou não? Tranquilo? Então agora vamos ver a estrutura disso, tá? Antes da gente ver o código final dessa aplicaçãozinha. Observa, galera, que a gente ainda tem as mesmas coisas do if, ó. Tem o if, tem a condição, tem o escopo, tem as instruções dele, beleza? O que é novo é esse carinha bem aqui, né? Esse else que apareceu aqui, tá? Observa, galera, que o else ele não tem condição, né? Eu não vou ter uma condição para ele. Porque o que é que eu vou assumir? Se não acontecer o if, entra aqui, tá? Então esse else é o que significa o nosso senão. Else, tá? Palavras em inglês também, beleza? Então if é se, else, se não. Se acontecer isso, executa. Se não, executa o que tem no else. Observa que no else a gente também tem as mesmas, ó, delimitadores aqui, né? O escopo do else, tá? E aí, se entrar no else, ele vai executar tudo que tiver dentro desse escopo, né? Todas as instruções vão ser executadas se a condição for falsa. Beleza? Simplesmente isso, tá? Sem segredo, né? Entenderam a ideia? Então, if, verifico a condição. Se é verdade, entra no if. Se não for verdade, eu coloco else e coloco o que eu quero que aconteça caso não seja verdade. Tá bom? Essa condição. Dúvidas quanto à estrutura? Tranquilo? Bora ver agora o exemplo da sede agora com o else? Antes disso, tá? Antes da gente ir, uma observação importante, tá, galera? O nosso else, ele não existe sem o if, tá? Ele não existe sem o if. Então você não pode usar o else sozinho. Ah, eu coloquei um else, abri o colchete, fechei o colchete. Bem, erro vai dar, certo? Então o else, ele precisa do if para existir, certo? Então não existe if sem else, tá? Então eu coloquei um else, antes desse else tem que ter um if, certo? A Ariel está perguntando, não pode abrir a chave na mesma linha do escopo? Pode, tá? Abrir a chave na mesma linha do escopo. Tá falando de pegar essa chave aqui e colocar aqui embaixo, Ariel? Pode, não tem problema nenhum, tá? O importante, tá, Ariel e todo mundo, é ter a abertura e o fechamento. Se você abre a chave lá embaixo ou na mesma linha, pouco importa, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Na ordem. Você não pode mudar essa ordem, tá bom? Aqui eu coloquei assim, tá, galera? Pra ficar porque o espaço ia ficar muito grande, né? Mas o ideal, até para você se organizar, você pode colocar esse else embaixo. Não tem problema nenhum não, tá? Problema algum, beleza? Sem problema nenhum. Eu gosto de fazer o seguinte, essa questão é mais de organização, né? O if, eu coloco o colchete na mesma linha, certo? Pronto, fechei. Se eu tenho else, eu também coloco na mesma linha. Porque eu tô querendo dizer que esse else é desse if, entende? Isso é uma coisa mais individual, tá? Mas não importa, vocês podem colocar. A ordem não vai influenciar no JavaScript, não influencia, tá? Existem outras linguagens que como você vai colocar e pode influenciar no algoritmo, né? no que a gente chama de sintaxe do algoritmo. Mas aqui no JavaScript não importa não, certo? Então vamos lá, bora ver agora o nosso oferecer água aqui, né? No nosso caso da sede agora com else. Então galera, tudo que estava antes continua do mesmo jeito, tá? Então oferece o booleanzinho aqui, sede true, se oferece recebe false, console, ok. A coisa muda agora aqui, ó. Aí eu coloquei um else
E aqui nesse else eu vou dizer o seguinte, ó, imprime isso daqui. Amigo, você poderia me dar um copo com água? Tá? Tem mais sede mais não, né, Natanel? Certo? Você poderia me botar um copo com água? Então bora ver como é que tá esse código. Aqui é para lembrar para vocês beberem água, que água é importante. Beleza, então vou executar aqui. Então, se o amigo lhe ofereceu água, vou colocar aqui que sim. Então a gente já sabe que ele vai imprimir isso. Observem, galera, que ele imprimiu, que não tem mais sede e não entrou no else. Lógico, ele não vai entrar no else, né? A condição foi satisfeita. Ele vai fazer o que está no if. Beleza? Então ele mostrou, não tenho mais sede, obrigado. Tá? Observa, galera, que aqui eu botei 2 comandos, tá? Mas vocês podem botar quantos comandos quiser, o que quiser aqui dentro, não importa o que você quiser colocar aqui dentro. Beleza? É o escopo. Tudo que você quiser executar aqui você coloca, tá? Aqui eu estou botando pouca coisa só para vocês entenderem a ideia, tá? Mas com as aplicações vocês vão fazer mais algumas coisinhas relacionadas a isso. Eu vou executar o código novamente, só que agora eu vou dar o Enter, né? O Enter vai significar que não ofereceu, certo? Dei o Enter. Aí, ó, amigo, você poderia me dar um copo com água? Então, ele não entrou aqui, né? Porque oferece é falso. E executou o senão, mostrando o que tem aqui dentro do escopo dele. Beleza? Ok? Tranquilo, galera? Fácil? Show. Gostando de ver. Bora para outra estrutura, tá? Eita, professor, agora pegou. Apareceu um se não se aí no meio, foi, tá? Então tem um se, tem um se não se e tem um se não, tá? Beleza? Mas quando é que eu vou precisar disso, professor? Vamos ver um caso aí onde a gente vai precisar disso, tá? Esses casos, galera, vão acontecer quando a gente quer verificar várias situações antes de decidir o que fazer, certo? É que nem aquela questão, você vai lá, quer sair com a sua namorada, esposa, ficante, paquera, sei lá o que, né? Você quer sair com essa pessoa. Só que você não sabe para onde é que quer ir. Aí você dá uma olhada na sua carteira. Aí você pensa assim, olha, se eu tiver pelo menos 20 reais, eu vou... O que é que dá para fazer com 20 reais, hein? Eita, pô, complicado. Mas, sei lá, comer pipoca na praça, né? Vou ali com ela comer pipoca na praça. Se eu tiver de 20 a uns 40 reais, eu já vou com ela comer um hot dog, né? Se eu tiver de 40 a 90 reais, eu vou convidar para ir para o cinema e eu compro uma pipoca no cinema. Eu acho que dá, beleza? Então observa que existem várias condições que eu quero verificar antes de tomar uma decisão, certo? Esse é o caso de a gente ter vários ifs, né? Se não se, se não se, se não se. Entende? Então é mais ou menos essa ideia. Beleza? Então a gente quer verificar várias condições antes de escolher uma, né? E aí, dependendo do valor que eu tiver, eu vou optar por uma delas. Certo? Essa é a ideia. Mas eu vou colocar um outro exemplo, né? Mas primeiramente, bora entender visualmente como é que isso funciona, tá? Então aqui é o seguinte, eu verifico, né? Essa condição, primeira condição, ela é verdadeira? É. Então eu executo o escopo do se, que nem acontecia no if. Que nem acontece no if, né? Caso seja falso, eu vou verificar outra condição. Se essa condição for satisfeita, eu executo ela. Certo? E volto para o fluxo principal. Agora, se essa condição não for satisfeita, eu vou verificar outra condição. E aí, se for satisfeita, eu volto para o escopo principal. E assim sucessivamente até acontecer o que eu quero. Opcionalmente, eu posso colocar o escopo do se não. Porque se caso nenhuma das condições for satisfeita, significa que não aconteceu nada disso, né? Então você não sai de casa, né? Deixa eu dar um oi, boa noite, tchau. Certo? Entendeu? Então é assim que funciona, né? É como se fosse um if com vários ifs.
certo? Onde cada um desses ifs vai ter uma condição. Beleza? Repito sim, tá? Novamente, né? Como é que é a estrutura do se não? Eu vou ter um if inicial, e aí se esse if inicial não for satisfeito, eu vou tentar outro if. Outra condição. Se essa condição não for satisfeita, eu tento outra condição. E assim, quantas vezes você quiser. Beleza? Se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, aí eu entro no else. Certo? Eu digo assim, não aconteceu nenhum deles, acontece agora outra coisa, que é esse caso aqui. Certo? Acho que no exemplo vai ficar mais claro. Tá? Bora pro exemplo? Pode falar, Marcos. Professor, no caso, se eu quisesse usar se não, e se não, poderia? Não. Porque assim, o se não, ele vai acontecer uma única vez, tá? O else, ele é assim, galera. O if, ele é único. O else, também ele é único. O if vai marcar o início e o else vai marcar o final. O se não se fica no meio. Beleza? Observa, ó, que aqui é o if, tá? Aqui é o se não. O if e else fica no meio disso tudo. Certo? Então você não pode ter mais de um if e não pode ter mais de um se não para uma mesma condição, né? Então se você criou um if, se você quiser você encerra com se não ou não, né? A gente viu que o if existe sozinho, não precisa do else, mas o else precisa de um if, certo? E aí o else if, né, que a gente vai ver já, que é o se não se, ele é que fica entre o if e o else, certo? A gente pode pensar da seguinte maneira: o else if, se não se, ele vai ficar sempre depois de um if. Beleza? Sempre depois do if. Então eu posso ter sim vários se não se. Eu só não posso ter vários se não. Ok? Ficou claro, Marcos? Beleza. Vamos ver um exemplo disso, tá? Vai ficar mais claro. Então, eu vou pegar um exemplo que acontece muito na universidade, né? Em relação à aprovação, reprovação, e a pessoa vai fazer um exame final ali, ó, avaliação final, que a gente chama de AF, tá? Como é que funciona, né? Eu calculo a média aritmética de 3 notas do aluno. Se a média ela for maior ou igual que 7, o aluno está aprovado na disciplina. Beleza? Se não, se a média for maior ou igual que 4 e menor que 7, o aluno vai ter que fazer a avaliação final da disciplina, a AF. Tá? Se não, o aluno está reprovado, porque ele não é nem maior do que 7, nem está entre 4 e 7, então significa que ele tem uma nota menor que 4, né? Então ele já estaria reprovado na disciplina. Beleza? Observa a estrutura, ó. Se não, se não. Ok? Então eu tenho ali dois se's para ser verificados, né? Se a média é maior ou igual que 7, ou se a média é maior ou igual que 4 e menor que 7. Certo? Então eu quero verificar isso tudo para a média. Eu quero fazer tudo junto, beleza? Então uma estrutura só, onde a minha saída vai ser uma dessas três. Ou o cara está aprovado, ou o cara está de AF, ou o cara está reprovado. Certo? Vai ser uma delas. Entendido? Beleza? Bora ver o fluxograma disso? Tá? Fluxograma baseado no if else. No se não se, né? Ó, fica assim, ó. Eu vou pegar as três notas, vou calcular a média. Beleza? Aí eu verifico, ó, a média é maior ou igual que 7? É. Então o aluno está aprovado. E vai-se embora. Acabou. Beleza? Agora, se não for maior ou igual que 7, eu vou verificar outra coisa. A média é maior ou igual que 4 e menor que 7? É verdade. Então, se for verdade, o aluno vai fazer a F. Se não for verdade, é porque o aluno está reprovado. Aí eu coloco aluno reprovado. Encerro. Beleza? Então, esse daqui é o se não. Esse daqui é o se não se. E esse daqui é o se. Beleza? Ficou claro agora com o fluxograma?
E eu descobri que eu errei a atividade 2 e 3. Tá tranquilo, tá tranquilo. Bora ver, bora ver essa estrutura agora, né? Ó, observa, galera, que a gente tem o if, temos o else, né? E agora apareceu esse bendito, ó, else if aqui, né? Certo? Observem, galera, que o else if, ele fica entre um if e um else, tá? Mas mais do que isso, né? O else if, ele sempre vai ficar depois de um if, beleza? Lembra que eu falei que a gente não tem um else sem um if? A gente não tem um else if também sem um if, tá? Primeiro tem que começar com if. Começou com if. Eu tenho um else if? Tem. Então você coloca o else if. Professor, como é que eu vou saber se eu vou usar o else if ou vou usar o else? É claro, galera, você só vai usar o else if se você quer verificar uma coisa. Verificar uma condição. Certo? Se a condição do if não foi aceita, você quer verificar outra condição. Então você usa um else if. Beleza? Se você não quer verificar condição nenhuma mais, é o else. Beleza? Então, else if é a palavra reservada para o se não, se. Como o nome fala, né? Ó, se não, else, se, if. Tá? Else if. Beleza? Aqui, da mesma forma, galera, a gente tem o escopo, ó, os delimitadores, né? O escopo do bloco do else if. E caso essa condição aqui for satisfeita, ele vai executar as instruções. Beleza? Então, se o else if, né, a condição desse else if for true, então ele executa a instrução. Ok? Sim? Tranquilo? Dúvidas em relação à declaração? Tá tranquilo? Legal. Observações, tá, galera? Primeira observação. Somente um dessas instruções vai ser executado. Somente um escopo vai ser executado. Ou vai ser executado o escopo do if, ou vai ser executado o escopo do else if, ou vai ser executado o escopo do se não. Professor, como é que funciona isso? É o seguinte, galera. Entrou numa delas, ele não vai verificar as outras. É assim que funciona. Então, ó, se essa condição aqui desse if for satisfeita, isso é executado e acabou. Eu não testo mais nada. Acabou. Ele saiu do fluxo. Certo? Ele continua o programa. Continua o fluxo principal. Que nem tá aqui, ó. Ó. Aconteceu isso, ele executa e vai para o fluxo principal. Certo? Se não acontecer isso, é que ele vem para outra condição para verificar. E se uma delas for aceita, ela volta para o fluxo principal. Ou seja, dependendo da ordem que você colocar, pode acontecer de algumas coisas aqui embaixo não serem nunca executadas. Entende? Ele vai verificar uma coisa por vez. Ok? Uma foi executada, saiu da estrutura. Certo? Então, essa é a observação que eu estou colocando aqui. Então, uma delas vai ser executada. Nem espere que eu quero que aconteça duas coisas aqui, que seja impresso entre nessas dois escopos. Não vai entrar. Nessa estrutura, ele só entra em um delas. Entrou, fez o que tinha que fazer naquele escopo e saiu. Beleza? Assim funciona. Outra observação, tá? O else, como eu falei, ele é opcional. É que nem o if que a gente tinha lá, né? Do primeira estrutura, que era só o if. O else é uma coisa que a gente está colocando como complemento, para dizer o seguinte, olha, se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, pode deixar comigo, entendeu? Esse é o else, certo? Então pode acontecer de eu tirar esse else. Não tem problema, tá? Tirei o else. Professor, tirando o else, pode acontecer de nenhuma das instruções aí serem executadas? Pode, certo? Perfeitamente. Se por acaso não entrar na condição do if e não entrar na condição do else if, nada vai ser executado, que nem aconteceu no if. Entende? O else
é aquele cara que eu falei que deixa comigo. Então, se nenhum de vocês for verdade, então eu vou executar o que eu quero aqui, certo? Não tendo else, aí você abre margem a não entrar em nenhuma dessas condições, né? Não executar nenhuma instrução, beleza? E como eu falei, você pode ter vários else ifs, tá? Então você pode inserir quantos else ifs você quiser. Ah, eu quero verificar mais outra coisa, você bota outro else if. Quero verificar mais outra coisa, bota outro else if, tá bom? Sem problema nenhum. Beleza? Certo, galera? Bom, voltou natural. Entenderam a ideia? Entenderam a estrutura? Dúvidas? Ok? Sim? Então vamos ver o exemplo, né, desse caso da média, tá? Com JavaScript. Olha só. Aqui eu estou capturando as 3 notas, tá? Nota 1, nota 2, nota 3. Observa que eu estou convertendo para o number, né? A gente não tinha um boolean, né, antes. Aqui a gente tem um number. Eu quero pegar o texto do prompt, né, que vai ser inserido no prompt, e converter para o number. Ok? Então eu tenho aí 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Que é justamente essa parte aqui, ó. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média, né? Então a média eu somei as 3 notas e dividi por 3. Ok, agora eu já tenho uma média. Agora eu posso colocar nessa estrutura de se não se. E se não. Então a primeira coisa que eu verifico, ó, a média é maior ou igual que 7? Se a média for maior ou igual que 7, eu imprimo que está aprovado. Agora, se não, se a média estiver, né, entre 4 e 7, maior ou igual que 4, menor que 7, né? Observa, galera, que eu não estou usando o igual, né? Eu não estou colocando média menor ou igual, porque aqui eu estou usando igual. Tá? Então, tá entre 4, maior ou igual que 4 e menor que 7? Tá. Aí eu jogo que ele vai ter que fazer a F. Agora, se não tiver, eu coloco o else dizendo que ele foi reprovado, porque a média dele é menor que 4. Certo? Ok? Pronto. Essa é a estrutura. Tá? Então, se você tem várias condições que você quer analisar, utilize o else if. Testa a primeira coisa, testa a segunda, testa a terceira. Sempre observando isso, galera, que você tem que, dependendo da ordem que você colocar as coisas, o que você quer pode nunca acontecer. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu queira colocar uma coisa como, sei lá, média maior ou igual que 7, aqui em cima, certo? E nesse else if eu colocar média maior ou igual que 10, entende? Essa média vai entrar nesse primeiro aqui, porque um 10 é maior ou igual que, uma coisa que é maior ou igual que 7 é maior ou igual que, por lá. Uma coisa que é maior ou igual que 10, que eu iria colocar aqui embaixo, já é maior que 7, né? Então a primeira instrução ela ia entrar, não ia entrar na outra, entende? Aí você tem que trocar. Então você coloca lá em cima média maior ou igual que 10 e embaixo é que você coloca maior ou igual que 7. Por quê? Porque se não for maior que 10 lá em cima, então ele pode pegar esse maior ou igual que 7. Entende? Professor, então nesse caso aí, pegando esse exemplo que você acabou de dar, eu poderia colocar nesse else if, em vez de colocar um intervalo, eu poderia colocar simplesmente média maior ou igual que 4. Certo? Certo. Poderia. Beleza? Bora fazer isso, né? Bora executar primeiro esse código como tá. E aí eu mostro pra vocês um outro modo de fazer isso, tá bom? Pode falar, Gleice. Professor, desculpa, que eu entrei com problema na internet também. Eu não teria que dar uma condição desses valores nota 1, 2 e 3? As notas têm que ser maior que 1, maior que 10 antes? Poderia, né? Poderia. Aqui como a gente só está ilustrando a estrutura, eu não coloquei condições, né, de intervalos, beleza? Certo. Poderiam ser qualquer notas, eu poderia colocar nota 50, nota 100, ele sempre vai considerar
essa média que eu estou colocando, certo? A título de exercício, a gente vai dizer que essa nota está entre 0 e 10, tá? Fica subentendido, né? Uhum. Só para entender mesmo, tá bom? Tá. Mas aí, por exemplo, eu quero controlar as notas. Eu só vou pegar uma nota se ela estiver nesse intervalo. Aí a gente vai trabalhar com outra estrutura de repetição para a gente, enquanto não botar uma nota válida, a gente vai ficar repetindo, esperando ele colocar uma nota válida, certo? A gente já vai usar uma outra estrutura, beleza? Que é a estrutura de repetição. Quarta-feira eu acho que a gente já vai ver elas, tá bom? Mais interessante o ponto, tá? Então, a título, vamos imaginar que a gente tem esse controle, né, de receber só a nota entre 0 e 10, tá? Para ficar coerente com o que a gente está fazendo, certo? Então, vou executar aqui, né? Aí ele está pedindo a primeira nota. Vou colocar aqui 8. Segunda nota, 4. Terceira nota, eu vou botar aqui 1. Certo? Aí, nesse conceito, né, o aluno ele vai fazer a F. Bora ver aqui qual é o valor. 8 mais 4 mais 1 dividido por 3 deu 4,33. Ou seja, está entre 4 e 7. Beleza? Então tá certinho. Ele entrou nesse ifzinho aqui, ó. Bora botar outras notas aqui. Vou botar aqui 10, 9 e 7. Agora o aluno foi aprovado, né? Se eu pegar aqui a nota, ó, 10 mais 9 mais 7 dividido por 3 deu 8,66, né? Então, aprovado. Agora, se o aluno tirou 0 na primeira, 0 na segunda e 1 na terceira, está reprovado. Beleza? Porque a média ficou 0,33. Ok? Uma outra forma de fazer isso, né, que eu estava falando agora há pouco, é que eu disse o seguinte, galera, você pode colocar intervalos assumindo que aqui eu vou verificar se a média é maior ou igual que 7. Aqui eu posso simplesmente fazer assim. Média é maior ou igual que 4? Professor, mas e se o cara colocar a média for 8? Ele entra aqui. Se a média for 7,5, ele entra aqui. Se a média for 7, ele entra aqui. Certo? Ele só vai entrar aqui se a média não tiver entrado no anterior e for maior do que o 4, entende? Então, poderia também fazer dessa forma. Tá? Vai ter o mesmo efeito. Bora colocar aqui ó, os valores. Botar 10, 2 e 4. 16, 23, pronto. Acho que dá para entrar para F aqui. Ó, o cara faz a F. Qual o valor que deu? Ó, 10 mais 2 mais 4 dividido por 3 deu 5,33. Então, o que é que aconteceu, né? Ele pegou a média. Média deu 5,33. Ele não entrou nesse if porque não é maior que 7, mas entrou nesse porque é maior que 4. Entende? Entenderam a ideia? Então, aqui esse if, galera, a gente pode trabalhar ele na estrutura. Aqui eu estou trabalhando realmente usando a estrutura. Porque eu já estou assumindo que se não é maior que 7, ele está entre 4 e 7. Entende? Então, você pode fazer variações, não tem problema nenhum. Pode falar, Marcos. Professor, mas nesse caso aí, sendo que ele é maior ou igual que 4, tipo, se desse uma média 8, ele também não seria aí? Não, porque ele entraria já nesse primeiro, ó. Ele já entra nesse, certo? Entrando nesse, ele não vai verificar o outro. Entende? Isso assim, galera, eu estou pensando na estrutura nessa ordem, certo? Se eu invertesse essa ordem aqui, né, botasse a média maior que 4 e o 7 para baixo, aí já quebrava tudo. Beleza? Aí não ia acontecer isso que eu estou querendo fazer, não. Certo? Isso porque a gente está assumindo que se der 8, ele já fica no primeiro if. Ele nem verifica o outro, entende? Não vai verificar o outro. Como eu falei para vocês, só vai uma coisa ser executada. Se isso daqui for executado, ele já saiu da estrutura. Beleza? Show? Mas eu vou deixar como estava antes, tá? Só para não confundir. É só para vocês entenderem que vocês podem trabalhar com o conceito da estrutura para formular os seus ifs.
de forma melhor, certo? Então, tanto faz deixar assim, quanto tirar essa parte, dá certo. Porque a estrutura, ela já te dá segurança que não vai acontecer isso daqui, né, maior igual 4 entre 4 e 7, se isso daqui não tivesse entrado. Tem? Beleza? Foi que eu esqueci aqui, esqueci um parênteses. Olha, ó, de novo, ó. É até bom acontecer isso. Aqui, galera, eu tenho 2 parênteses, né? Eu tenho um parênteses fechando e aqui eu esqueci da abertura. A ideia é esse errozinho de sintaxe, tá, galera? Então, muito cuidado para analisar isso direitinho. Se por acaso vocês verem essa questão de sintaxe e erro, é porque aconteceu alguma coisa na abertura e fechamento, tá? Ó, vou tirar esse colchete aqui, ó. Vai dar erro de novo, entendeu? Ele é muito chato em relação a isso, tá? Então deixe de fechar ou de abrir para você ver como você vai ver essas letrinhas vermelhas aí da morte. Isso mesmo, Ariel. Vou fazer isso daqui que você colocou. Se eu colocasse 4 aqui e colocasse 7 aqui, né? Maior igual 7, aí já não ia dar certo. Certo? Vou colocar aqui para ficar uma média 8, tá? Vou colocar tudo 8. Vou botar 8, 8 e 8. Ó. Aliás, eu não tirei isso daqui. Deixa eu tirar, botar aqui. Oito, 8 e 8. Ó, tá dizendo que ele vai fazer a F, só que a média dele é 8. Entende? Então aí é o que a gente chama de erro no programa, né? Lógico aqui, que a gente está querendo, né? Erro lógico. Não é para acontecer isso, né? Entende? Porque ó, o 8 ele é maior que 4. Mas ele é maior ou igual que 7. Só que ele nunca vai entrar aqui porque ele já entrou nesse de cima. Beleza? Por isso que o inverso dá certo. É você pensar assim, né? Nesses tipos de estruturas. Você pega um escopo maior em cima e vai limitando embaixo, que é como se ele estivesse diminuindo o range, né? Do mínimo para o máximo que ele vai correr. Certo? Legal. Pessoal, é o seguinte, a gente já está com o horário estourado e eu não vou fazer a outra estrutura, tá? Para não ficar uma coisa corrida. Então eu vou deixar a última estrutura para amanhã. Porém, eu vou liberar os slides todos completos e vou liberar o capítulo também. Beleza? E aí já fica até como um exercício, né, para vocês tentarem, vocês lerem essa parte dessa última estrutura. Porque amanhã eu começo por ela e a gente parte para mais algumas práticas, mais alguns exercícios. Beleza? Pode ser assim? Ficou faltando esse caso, selecione. Tá? Então amanhã já ia ser só prática mesmo, então não tem problema. Tá? Então amanhã eu finalizo, certo? A gente faz um resumo e aí a gente faz mais exercícios tanto nessa estrutura que a gente falou hoje, quanto nessa estrutura nova aqui. Tá? Amanhã que eu vou passar exercício dessa estrutura. A de hoje, os exercícios de hoje são implementações, beleza? Vocês vão fazer com Replit 3 implementações. Não conseguiu fazer as 3, não tem problema, galera. Faça o máximo que vocês puderem, beleza? E aí vocês vão utilizar essas estruturas de se não, e se não, se não. Beleza? Então, bem simplesinhos. Pronto, a Maria Giovana está perguntando em relação à questão se acertar metade da questão, ganha metade da nota ou nada mesmo. Não, você vai colocar a sua implementação, a gente vai analisar, certo? Não se preocupe que a gente vai verificar tudo que você fez e pontuar de acordo. Então, conseguiu resolver 100%? 100% da nota. A gente vai ver como é que tá e a gente também vai dar feedbacks, tá bom? Em relação a como é que ficou, beleza? Eu tô demorando um pouquinho, galera, de resolver. Deixa eu parar aqui, que agora é só assunto nosso.